Uma presença ilustre nesse momento, senhoras e senhores, engenheiro e militar da Reserva Militar. Aí está, presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é o DNIT durante o governo Dilma, trabalhou com a Dilma, secretário de coordenação de projetos do Programa de Parceria e Investimentos, o PPI, durante o governo Temer, e atual ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro e pré-candidato a governador de São Paulo. Olha ele aí. Aqui o Tarcísio. Tarcísio Gomes de Freitas. É, tudo bom, Tarcísio? Tudo bem, Emílio? Como é que você tá? Empolgado? Empolgado. Tá empolgadão? Empolgado com o leilão de amanhã. Tô achando ele mais feliz, assim. Que amanhã, voltou. Amanhã a gente vai bater martelo de novo. Sim. Amanhã a gente vai fazer a primeira privatização portuária da nossa história, que é o Porto do Espírito Santo. Ministro. E estamos quebrando um paradigma grande, né? Não se imaginava lá atrás como é que isso seria, que tipo de reação nós teríamos, mas foi um processo bastante tranquilo, bem conduzido, e abre a porta para as outras privatizações portuárias. Na sequência a gente vai fazer Santos. Então amanhã nós temos mais 4 leilões, então meu último dia no Ministério da Infraestrutura vai ser fazendo leilão. Boa, Parabéns. boa. Show de bola. A última vez que você esteve aqui foi da Dutra. Pois é, foi da Dutra. Foi da Dutra. também Foi foi histórico. bem. Os Foi caras bom pra aqui caramba. não dão essa notícia, Claro que dão. Tarcísio. Falam baixo. Se não é meu grupo. Fala baixinho. Eu vou dizer um negócio pra Grupo você. independente. Se eu não tenho o meu grupinho de WhatsApp Começou aqui, a liga do WhatsApp. não dá não, nem É o você, nem a Capitão Kalina, Cloroqui- nem o... Nem é o Capitão Cloroquina. Não vem não, não vem o não, que eu Capitão tenho meu Cloroquina. grupinho aqui, ó. É Meu o- grupinho fala, pô, tá tendo leilão. Eu falei, pô, É o leilão. homem nióbio. Você conhece o homem nióbio? Homem grafeno. É, complicado. Homem nióbio, Então mulher quer dizer, grafeno. amanhã você sai fora. Amanhã a gente faz o último leilão, aí na quinta-feira tem a transmissão de cargo. Aí serei um ex-ministro da infraestrutura. Boa. Agora a política é mais complicado, não é? Essa distinção entre técnico e político, quando você chega numa posição de secretário do Programa de Parceria de Investimento ou de ministro da Infraestrutura, ela fica mais tênue, ela não existe. Por quê? Olha, talvez a coisa mais importante em termos de legado que a gente tenha deixado, que a gente tenha feito, sejam as mudanças de marco regulatório. A gente conseguiu avançar na questão da cabotagem. Nós tínhamos uma legislação que travava a cabotagem no Brasil e a gente conseguiu aprovar uma mudança. Isso contraria muitos interesses, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu avançar na libertação do mercado ferroviário, ou seja, a gente trouxe as autorizações para as ferrovias e isso também vai mudar a nossa logística, porque a gente vai ter uma participação muito mais expressiva das ferrovias na matriz de transporte. E isso é negociação com o Congresso. Você não faz 83 leilões de concessão se você não negociar com o Judiciário, não negociar com o TCU. Então essa composição política, a habilidade de negociar com o Congresso, com o Judiciário, com o Tribunal de Contas, ela faz parte do seu dia a dia. Se não for assim, você não entrega resultado. Outra coisa, como os orçamentos hoje são muito mais comprimidos, né, o espaço fiscal hoje nosso é muito mais limitado, necessariamente você tem que correr atrás das emendas, que era uma coisa que lá atrás, quando eu era diretor do DENIT, não existia. A gente tinha um orçamento suficiente para o ano. Hoje a gente não tem mais. Então Que é o teto de gasto, né? Que é o teto de gasto. Que foi uma medida necessária para a gente passar para o mercado e, de fato, ter uma situação de solvência. Porque senão... Mas deram um tomé nisso daí, né? Deram. Nisso. Porque era assim, contar. Era para usar a inflação do ano anterior. Certo. Só que a inflação do ano anterior ia 4,5. E aí falaram, olha, que tal a gente usar desse ano? Vamos mudar a regra do jogo. E a do ano era 10. Nisso, abriu 90 bilhões de gasto. Mercado não gostou, seu Emílio. Você ficou mandando mudar. Mercado tá com o Lula. Não tá. Isso é... Mercado tá com o Lula, eu tenho essa informação. Não, deixa eu explicar por quê. Banqueiro pode ser tudo, mas menos burro. Difícil um banqueiro ser burro. O banqueiro, ele quer que continuar o negócio dele prosperando, seja com A, seja com B. É possível que tenha banqueiros que foram privilegiados ilegalmente. Aí precisa ver com as investigações. Isso é crime com qualquer um
disso. Mas assim, qualquer empresário vai querer o que é melhor pro país. Esse negócio de você querer mal pro país porque você enriquece uns ou outros é muito mais um negócio de ser amigo do rei, como acontece na Rússia, em Cuba, do que a realidade de uma economia aberta. Você mudou a referência temporal para apuração da inflação e inserção disso no teto de gastos. Mas uma coisa que eu acho que é importante é que nós conseguimos mostrar para o mundo que há um compromisso com a solvência. Sim. Imagina que em 2021 a previsão era de a gente ter 250 bi de déficit, a gente conseguiu terminar o ano com 20 de superávit. Nós tivemos um resultado expressivo de estatais, nós tivemos o melhor resultado de estados e municípios desde 1991. Então foi um resultado fiscal muito expressivo. Isso tem a ver com algumas medidas que foram tomadas, né, de enfrentamento à pandemia. Então fomos bem nessa questão fiscal. Tem um efeito inflação aí, com certeza, mas no geral a gente foi bem. A Bolsa Brasileira é a que mais rendeu esse ano e o real que mais valorizou. Culpa de quem? A minha aqui não foi. Culpa de quem? Fala que é de todo mundo menos a minha. Muito bem, deixa eu fazer o Conrado. O Conrado é o nosso filósofo. Conrado é o nosso filósofo, está lá no Rio Grande do Sul. Pode fazer a pergunta, Conradinho. Ministro, boa tarde, um prazer estar aqui lhe perguntando. E a grande transformação, como o senhor mesmo disse, aí foi a questão da cabotagem, dos portos, das ferrovias no Brasil, e essa continuidade do senhor, já trabalhou tanto com o governo Dilma, depois com o Temer, quanto o governo Bolsonaro, é uma raridade que a gente tem na política nacional. E aí, para levantar essa bola e já deixar o senhor com um palanque aí um pouco, eu queria que o senhor falasse qual foi os montantes em dinheiro investido pelo Brasil na transformação da infraestrutura nacional, ministro. Isso é uma coisa interessante, pouca gente sabe, né, o que está sendo feito. Mesmo as pessoas mais atentas, que acompanham mais de perto, às vezes não têm noção, mas já foram. Eu estou falando de 83 leilões do Ministério da Infraestrutura, mas no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos, desde 2019 até aqui, foram 136 leilões realizados. E a gente já contratou 834 bilhões de investimentos. E desses, quantos já começaram a entrar na economia? Aí, isso é uma coisa importante. Quando é que a gente vai perceber esse dinheiro entrando na economia? É um comprometimento futuro, a partir do terceiro ano destes contratos que estão sendo assinados. Então, a gente vai ter aí 24, 25, 26 anos de forte desembolso. Por que é a partir do terceiro ano e não do primeiro? Porque quando você faz uma modelagem, a gente não pode estrangular muito o concessionário no primeiro ano, onde ele ainda não tem receita, ele ainda tem que aprovar projeto, ele tem que tirar licença e ele tem que estruturar suas operações de crédito, porque ninguém tem bilhões de reais no bolso para começar a desembolsar imediatamente. Ele vai ao mercado, ele vai contratar uma operação de crédito, ele vai fazer uma emissão de debêntures. Cada operação dessa vai levar 6 meses, 8 meses, 1 ano e 2 meses. Então a gente não pode partir logo na largada com um investimento muito forte. Eu vou comprimir, no final das contas, eu crio uma dificuldade para o fundo e acabo aumentando tarifa quando a gente procede assim. Isso a experiência nos mostrou. Mas a gente vai ter anos daqui para frente de forte desembolso, de forte geração de emprego, tendo a infraestrutura de fato como uma alavanca aí para o crescimento do Brasil. Então, mas você acha que é isso? Ontem eu estava recebendo o boletim Bloomberg, Eurásia, viu, Samidana? Não é só você que tem as informações. E eu tenho os newsletters também, que meu grupo manda de vez em quando. E eles estavam falando o seguinte, que o mercado internacional voltou a investir muito no Brasil, vai entrar muito dinheiro no Brasil, vai entrar nesse esquema de ferrovia, dessa infra que você estava fazendo lá, bolando aqueles trem, o negócio do trem, o negócio do porto, é aí que vai entrar o dinheiro? Não só aí, vai entrar aí também. Uma coisa interessante que está acontecendo, a gente está vendo aí a grana entrando forte, a gente está vendo o que está acontecendo com o câmbio, né? O dólar baixando, o real valorizando. Acho que o mundo percebeu, e aí, Sam, você falar bobagem, você me corrige, que aqui tem um especialista do meu lado. Melhor ministro. Mas o mundo percebeu que a inflação ela vai ser mais persistente do que todo mundo imaginava. Em todo canto. Em todo canto. E aí, o que acontece? Há uma percepção que as empresas brasileiras, elas são mais aptas a operar nesse regime inflacionário. Então, elas acabam sendo aí um bom negócio. E aí a gente está vendo um fluxo de capital muito pesado para as empresas brasileiras. O pessoal está entrando em bolsa, o pessoal está botando dinheiro no Brasil. Então, mostra que o Brasil é bastante resiliente. E uma coisa interessante, e aí para pensar no futuro,
As crises do Covid e agora a guerra da Ucrânia criam para nós uma tremenda janela de oportunidade. Por quê? O mundo se deparou com a seguinte situação: de repente, estava extremamente vulnerável e na mão de alguns países. A gente viu isso na pandemia. Quando a gente vai procurar EPI para comprar o respirador, a gente vê que 96% dos EPIs eram produzidos na China. Então, há necessidade de uma redistribuição nessas cadeias globais de produção. O mundo vai ser separado entre dois grandes grupos, os países democráticos e os outros. Então, algumas empresas que estão nesse país vão migrar, vão sair. E essas cadeias de produção serão redesenhadas. E isso é uma grande oportunidade para o Brasil. Se a gente tratar a questão da oferta de energia, se a gente tratar a questão do nosso regime tributário, a gente tem condição de atrair investimento e reindustrializar o Brasil. Ô, ministro, a gente está falando, o Conrado perguntou para você em questão de quanto foi investido na infraestrutura e quanto arrecadou no total com essa questão de privatização de aeroportos, quanto foi arrecadado no total e se você tem alguma base de governos anteriores? Só com em torno de 140 bilhões de reais em arrecadação. A gente agora está se preparando para algumas grandes privatizações. Eu entendo que a privatização da Eletrobras vai ser um acontecimento. Assim que o mercado perceber que a Eletrobras vai mesmo, e isso depende obviamente da posição do TCU, o mercado vai se posicionando. Então, quando a gente for para a operação efetivamente, o resultado deve ser melhor do que o que todo mundo está esperando hoje, está precificando. Amanhã vamos ver como é que vai ser a nossa privatização portuária, né, que é do Porto Espírito Santo. E aí um detalhe: a gente começou pelo Espírito Santo para entender o desafio regulatório, entender como é que a coisa funcionava, para depois partir para Santos, que é o... Agora, a privatização do Porto Santos vai ser um espetáculo, vai ser um negócio descomunal. Mas vai ser esse ano ainda? Dá para fazer esse ano. Se tudo ocorrer como está programado, a gente faz esse leilão em novembro. É pergunta do povo aqui, velho. Queria fazer uma pergunta aí pro nosso ministro aí, velho. Porque a gente fala muita coisa aqui e o povo é só do nosso. Você sabe que é só do nosso, hein, velho? O pessoal perguntando, não tem como nessas estruturas aí, privatizações, colocar no contrato da turma do aeroporto para baixar o pão de queijo, velho. Por que é tão caro o pão de queijo? Porque você sabe que é só do nosso, velho? Por que é tão caro o pão de queijo do aeroporto, porra? Os caras cobram, você tem que financiar, velho. Fazer um financiamento. Mais caro aí. Mas por que isso? É só no nosso. Porque é só no nosso, né, velho? A grande questão é a seguinte: o business do aeroporto é o shopping. Então, quando você faz um leilão de concessão de aeroporto, né, e você tem lá uma carga grande de investimento, você não pode imaginar que a receita aeroportuária, que a tarifa aeroportuária vai sustentar o negócio. Não vai. Hoje o business é realmente o shopping, é a exploração comercial e, obviamente, o lojista que está lá vai pagar caro para estar lá e vai repassar isso pro preço. E também ninguém tem que ir no aeroporto para comer pão de queijo. O aeroporto é você lá, faz o check-in e vai embora. Ele come 6. Se comer pão de queijo, vai contribuir para o pagamento da outorga. Tem pergunta, Marcão? Tem uma pergunta para o ministro. Queria saber, ministro, nesses anos de experiência, as dificuldades que o senhor teve para lidar, principalmente com o Congresso, com a mentalidade estatizante ou com uma mentalidade dependente do Estado por parte dos deputados federais. Porque eu acho que esse é um paradigma sério que a gente tem que desenvolver para quebrar. Existe uma dependência burra do Estado com relação a Correios, com relação a empresas estatais que, por mais que a gente fale, hoje o banco, a Caixa Econômica Federal deu um resultado positivo, mas não é papel do Estado ser gestor de qualquer empresa. Quer dizer, como que muda esse chip usando principalmente o seu ministério como referência, uma vez que você conseguiu entregar um monte de projeto com pouco orçamento? Quer dizer, é um orçamento que usa da alavancagem da iniciativa privada. A concessão é um contrato que você firma com o Estado a longo prazo, mas que permite que a iniciativa privada busque financiamento, busque investidor para colocar esse dinheiro no Brasil. Então, como que você quebra esse paradigma? Porque o nível acadêmico do Congresso, infelizmente, em geral aqui eu estou falando, tende a ser muito baixo por conta de populismo. Mais ou menos nessa linha. Bonito. Foi longa. Pergunta longa. Muito longa. Uma bonita pergunta. Quis mostrar que ele quis humilhar a gente. Ele pode perguntar em inglês. Vamos lá. Não, mas eu acho que foi na veia, assim. E eu entendo que está mudando. Está mudando. Se a gente
parar para pensar, nós tivemos um congresso aí bastante reformista nesses últimos anos. Aliás, nessas últimas legislaturas, eu não me lembro de uma tão reformista. A gente começa aprovando a reforma da Previdência. Negócio interessante, né? E aí tem um fator que é decisivo. A entrada das forças vivas no negócio. Você veja que quando foi discutida a reforma da Previdência, o mercado se posicionou a favor, o empresariado se posicionou a favor, a mídia se posicionou a favor, a sociedade acabou sendo convencida que aquilo era bom. Pela primeira vez eu entendo que alguém foi para a rua para pedir, olha, eu topo perder direito para ter o meu sistema de previdência solvente. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo e aconteceu aqui no Brasil. Então isso é um sinal de amadurecimento, foi um movimento interessante. Nós tivemos a aprovação da lei das agências, a aprovação da nova lei de falências, marco das startups, marco do saneamento, porque o marco do saneamento ele abre espaço para a privatização das empresas de saneamento. Houve oposição? Houve embate? Houve muito, mas ele foi aprovado. Nós tivemos a autonomia do Banco Central, então nós avançamos muito. Estamos fazendo agora a privatização dos portos e a gente não teve um senão com o Congresso, nenhum problema, nada. Eu acho que o Congresso está cada vez mais apto, percebendo a necessidade do Estado sair das atividades. A sociedade como um todo está percebendo. Converso muito com os caminhoneiros, estou em mais de quase 50 grupos de WhatsApp de caminhoneiros. Combustível sobe, muitos caminhoneiros me interpelam. Não seria o caso privatizar a Petrobras? E a pergunta é, por que não? Por que não? E se o caminhoneiro está percebendo isso, é que a sociedade está percebendo isso. Então isso é uma coisa muito positiva. A gente está evoluindo nesse sentido. Mas essa questão de ter uma malha ferroviária vai ajudar muito no frete, vai diminuir muito o custo, mas também vai tirar alguns empregos, como qualquer evolução, que vão ter que se realocar para outras funções. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Dória, atual governador, o nome mais rejeitado. Quando você pega a pesquisa, ele é o que tem mais rejeição. Calcinha. 0,1. O que você entende que ele fez errado, o que você faria diferente agora? Não estou falando da pandemia, estou falando agora. Que políticas que ele está fazendo você acha, faria diferente? Olha, a gente vai construir um projeto para São Paulo justamente em função disso. Acho que tem muita coisa que precisa ser diferente, né? Entendo que houve aí uma superexposição e, de certa forma, não se entendeu num momento grave a realidade de cada local, a realidade do comércio, a necessidade de ter um equilíbrio em determinadas ações. Acho que isso pesou contra. E, no final, a gente vê aqui uma série de oportunidades de melhoria. O estado de São Paulo é um estado fantástico, fabuloso, é uma locomotiva do Brasil, mas pode ir além, pode ir muito além, porque se não for também vai ficar para trás, vai ficar cada vez mais para trás. Então vamos falar, por exemplo, de saúde. O sistema de saúde de São Paulo acabou sendo montado de maneira que a alta complexidade ficasse na mão das fundações, da filantropia, né, ficasse na mão das organizações sociais. Mas existe um risco oculto aí, que é a questão do funding. E se a gente não tomar conta do financiamento dessas entidades, daqui a pouco eles não vão ter mais condição de prestar o serviço. Então isso é uma bomba relógio. Segurança pública, tá todo mundo assustado, preocupado. A gente conversa com as pessoas na rua, a gente sente que isso é um problema. Paulista. E aí você tem aí uma questão de estrutura de carreira, tem uma questão de falta de concurso na Polícia Civil, tem a questão salarial, tem a questão da falta de segurança jurídica. Conversa com um policial militar, ele vai te falar do salário, que é uma coisa muito impactante, que é um estado muito rico com um salário muito baixo, discrepante de outras polícias militares, e a falta de segurança jurídica, que é uma coisa que pesa igualmente, né? Você tem quase 1.100 obras paradas no estado de São Paulo, que é uma coisa muito relevante. Sim, e custa. Né? E no final das contas tem um custo de oportunidade. Uma obra parada não gera taxa de retorno. Então há muito o que fazer. A questão da indústria, eles hoje sofrem com energia cara e com a questão tributária. Excesso de substituição tributária, não restituição de crédito CMS, o próprio CMS que foi elevado para determinados setores, e aí a gente começou a ver a migração de indústrias de São Paulo para outros estados.
Então, é uma demanda forte do setor industrial aqui do Estado. Então, há determinadas oportunidades de melhoria e aí tem uma certa fadiga por exaustão, né? 7 mandatos do mesmo grupo e uma perda de capacidade de inovar. Mas, olha, posso fazer uma... Você está bem político, hein, Tarcísio? Então, isso que eu queria falar. Como você está? Você parece a terceira Mas ele tem que... tá? Isso que eu ia falar. Você sabe, tem uma frase de Denzel Washington. Denzel Washington acabou de falar uma frase que é no sucesso que o diabo aparece. Se você pegar... Falou para o Will Smith. Você está voando. Todas as perguntas aqui, a gente vê o seu trabalho, que é efetivo e tem resultado e todo mundo gosta. Agora, quando você vira candidato, é um inferno. Vai ter que comer pastel, vai ter que fazer campanha. E não tá um jogo fácil, porque você tem... Eu vi as pesquisas, você tá muito bem, segundo lugar, batendo lá com o Márcio França, mas tem Haddad. E Haddad na polarização. Jaiminho tem o apoio do Barba. Jaiminho não acorda cedo. Não trabalha não de acorda manhã. cedo. Não trabalha na parte Mas vai vir com a história mobilidade urbana. Você sabe que o seu embate vai ser agora, se tem a polarização do Bolsonaro com o Lula, você vai ter com o Haddad. É um cara que você vai ter que bater de frente. Sim. E por que você tá querendo? Você é pré-candidato mesmo? Sou. Pré-candidato. Já tá afirmado. Beleza. E como é que você vai pra cima do Haddad, amigo? O último dia de ministério é quinta-feira. Como é que é seu projeto de campanha? Porque você vê o Moro. O Moro, ele era juiz, agora tem que falar. Você não acha um saco também fazer sua campanha? Você tava bem. Agora vai ter que brigar com o Haddad. Deixa eu te falar. Você passa a vida toda se preparando para encarar desafios. Você busca a melhor formação, você rala pra caramba, você tem uma história que você constrói. Veja, eu não nasci ministro. Eu fui moldado para ser ministro. E foi esse o critério que o presidente acabou usando, e aliás foi muito corajoso, porque, veja, qualquer que fosse o candidato eleito em 2018, isso tem que ser reconhecido. Eu não seria ministro. Uma pessoa com meu perfil não seria ministro. Jamais. Isso é uma mudança importante que aconteceu no Brasil e que faz muito sentido. E eu tive liberdade para montar um time. Então, isso é uma coisa muito bacana. E a experiência ela vai sendo acumulada ao longo do tempo. Para eu virar ministro, eu passei muito tempo em obra do Exército. Morei na selva, servi no Haiti, trabalhei em batalhão de engenharia de construção. Tem uma história. Então, e agora... Deus vai te dando dons ao longo da vida. Não usar esses dons é ruim. Uma vez, quando eu fui alçado ao DENIT, eu era da auditoria, eu estava na CGU, pessoas da minha família mesmo disseram, pô, por que você vai pro DENIT, rapaz? Pô, você tá tão bem na auditoria, você taca pedra, você não é veridaço, você vai se comprometer. Digo, vem cá, eu tô na auditoria. Eu relato o que, de repente, os gestores estão fazendo de errado. Agora que eu tenho a oportunidade de fazer o certo, eu vou me esquivar? Vou para trás? Eu não vou para trás? Ora, se eu tenho uma oportunidade de ter acumulado experiência, né, de ter aprendido a lidar com orçamento, ter aprendido até a lidar com a política, e posso botar isso em prol do Estado, fazer a diferença dentro de um projeto que é maior, eu não vou fazer, eu vou me esquivar? Não, eu acho que eu tenho que encarar isso de frente. A ideia é fazer uma campanha super propositiva, muito técnica, porque a gente vai se aprofundar muito nos assuntos, sem morder isca de provocação, que o pessoal já começa a provocar. É isso. Deixa provocar, não vou entrar nessa. E mostrar para a sociedade que a gente tem capacidade de perceber os problemas e capacidade de resolver os problemas. Que o que a turma está querendo é manga arregaçada e solução. Ô, ministro, exatamente. Para não sair desse lance... Só um segundo, só um segundinho. O Conrado precisa fazer uma pergunta porque ele precisa sair. Pois não, Conrado, pode fazer. Ministro, então, diante disso aí, o Zuckerman já perguntou, né? Estando diante de todos esses fatos, o senhor já pensa num grupo para trabalhar com o senhor? Vai trazer o time de Brasília para lhe apoiar aqui? Como é que vai funcionar essa dinâmica? Porque São Paulo, em que pese se o senhor não ser de São Paulo, é uma cidade cosmopolita, né? O Brasil todo está em São Paulo. E eu acredito que é por isso que o senhor tem essa representação lá também. E aí eu pergunto, para trabalhar, vai ser com o pessoal de São Paulo ou vai vir o pessoal de Brasília? Não, eu vou trazer gente de Brasília, lógico, que me acompanhou nessa jornada, não só nessa jornada, em outras jornadas, né, que tem gente que me acompanha há muito tempo. Uma coisa boa da experiência de você estar ocupando posições relevantes é que você monta grupo, você monta time. E, obviamente, eu vou estou procurando gente muito boa daqui de São Paulo. Já tem gente me ajudando na montagem de plano de governo, e gente peso pesado. Então, em pouco tempo, ao longo desse processo, a gente vai dando as pílulas, né? Vai dizendo quem é que está ajudando a gente em cada tema, em cada área.
área. Obviamente ninguém sabe tudo e ninguém faz nada sem time. Eu digo sempre que a grande virtude do Ministério da Infraestrutura, o grande êxito, foi montar um grande time. Tem lá um time de craques. Todo mundo lá sabe muito mais do que eu em sua respectiva área. E foi um presente que o presidente nos deu. Que ele nos deu a liberdade para montar o time. Presidente, estou sendo pressionado aqui. Ele, não, deixa para lá, vamos embora. O nome é seu. Eu tive essa liberdade e não vai ser diferente aqui. Então, mas você... Pois não. Não, eu queria perguntar a ele a respeito da popularidade dele. Como o senhor não é daqui, segundo o Jornal Globo, o senhor intensificou a viagem em São Paulo tentar atrair os órfãos do Alckmin. O senhor vê que essa ida do Alckmin pro lado do Barba, isso abriu uma lacuna boa para você conseguir entrar, principalmente no interior de São Paulo, onde o Alckmin era muito forte, não? Abriu, sem sombra de dúvida, porque foi incoerente. Quem acompanhou o Alckmin a vida toda acompanhou porque ele combatia o PT. Ele não fazia aliança com o PT, ele era crítico do PT e de repente ele se aliou ao PT. Mas com que objetivo? Então não havia uma honestidade de propósito, uma coerência de propósito. E aí, no final das contas, quando ele faz essa aliança, aquele eleitor que o seguiu a vida toda não entendeu e ficou realmente uma lacuna. Ora, e aí? Quem vai ser o representante deste campo de atuação? Eu tenho um problema de fadiga de material. 7 mandatos de um grupo que está em São Paulo e já... o pessoal está percebendo falta de capacidade de inovar, de trazer uma coisa nova, de fazer a diferença. Aquele rodoanel que não anda, Sim. Não sei o quê. É a segurança pública que está caindo, é o problema de financiamento da saúde, é o pessoal lá de Santa Casa que está sempre com a água no nariz, não sabendo como é que vai fechar a conta. Então eu tenho esse problema. Por outro lado, o grande representante desse campo vai, e se bandeia para o lado de lá. Se ali é o PT. Ninguém entendeu nada. Isso abriu, obviamente, uma janela de oportunidade. E, ministro, existe uma entrada no âmbito das prefeituras e de deputados estaduais, vereadores, muito forte com o Rodrigo Garcia. Existe essa velha política aí que arregimentou essas lideranças locais no interior do estado de São Paulo. Você vem com o nome, com o trabalho, com a experiência e com um tom muito ponderado a respeito de entrega, a respeito de ideologia. Muitos dizem que o maior competidor seu aí vai ser o Rodrigo Garcia, no caso. Ele tende a crescer muito na pesquisa quando começar a campanha de fato. Como que você vai fazer para se distinguir do Rodrigo Garcia? Porque eu enxergo essa ala do PSDB como socialistas fabianos, Aquele não é o socialista extremista, não é a extrema esquerda. É o cara que usa um discurso às vezes mais para centro-direita, mas que tem ainda uma visão muito estatizante e muito voltada para a social-democracia. Eu acho que o seu principal ponto de debate vai ser com ele. Você concorda que vai ser um... Acho que vai ser, sim. Eu entendo o seguinte: o pessoal fala, ele vai assumir, está com a máquina na mão. De certa forma, ele já vem sendo governador de fato há algum tempo. Sim. Já vem participando dos eventos, já vem viajando o estado. E até agora isso não se transformou em intenção nas pesquisas. Existe uma tendência de polarização da eleição paulista, e de certa forma uma aderência aqui em São Paulo ao que vai acontecer no plano nacional. Então o fato de eu estar aliado, de ser o candidato do presidente da República, de ser o pré-candidato de um presidente, de um candidato à presidência da República que é competitivo, isso aí vai fazer a diferença, sem sombra de dúvida. Mas, como eu falei, a ideia é ser muito propositivo, é mostrar que a gente vai ter um excelente plano para o Estado, um plano que vai fazer a diferença na vida das pessoas, um plano onde a gente vai perceber onde é que eu posso, com rápidas ações, modificar realidades e buscar aí adesões. Uma coisa interessante, quando eu comecei a andar em São Paulo, ninguém me acompanhava. Hoje eu já tenho uma série de deputados estaduais me acompanhando, já estou recebendo uma série de prefeitos e é natural que seja assim. E é por isso que você vai crescendo também nas pesquisas. As pessoas vão vendo aí, opa, aqui parece ter um bom caminho. Você vai se vestir de gari ou não? Vai comer coxinha. Vai por roupa de pobre? Não vai? Chapéu de cangaceiro. Chapéu de cangaceiro. Usar relógio Cássio.
Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Você acha que eu não sou um precisa? cara que passou 3 anos no ministério usando o terno no dia a dia. Olha lá, ó. Olha o calcinho, ó. Já tem a roupa pra você. Mas não é só- Roupa de pobre, hein? Mas não é só ele. Você não acha que você não acha que você vai ganhar a eleição assim, sem meter uma roupinha? Mas não é só Chapéu de ele, cangaceiro. O Moro já Não é mostrou o só reloginho dele barato. Deixa eu falar Meu sério negócio agora. é o seguinte, vai ser calça jeans, manga arregaçada, que foi assim que eu passei A os vida. 3 anos Então, e 4 mas meses no você é um Ministério da cara. Infraestrutura e a vida toda. Então, mas você é um cara que todo mundo tem respeito. Mesmo canhoteiro, mesmo os canhoteiros. Fala, não, o Tarcísio. Ele é querido. Os caras têm respeito por você, mas você não é um cara assim muito conhecido, né? A tua Popularidade. Porque você é low profile. Você é um Não é cara, Robert. Você Não um é cara- Robert, Isso, exato. você não é Robert, você não é um cara que. Que é Aparecido de que é- Oliveira. Isso, aparecidão, cara que vai lá. Não se mete em treta. Entendeu? Não se mete muita treta. Você acha que é esse o caminho? Olha, não ser conhecido é uma oportunidade. Porque se eu estou pontuando, como eu estou pontuando na pesquisa, sem ser conhecido, eu tenho aí uma margem grande de ter uma oportunidade de crescimento. Então, a partir do momento que as pessoas entenderem o que foi feito no Ministério da Infraestrutura, o que foi feito na gestão dos locais onde eu tive, os resultados que a gente apresentou e a capacidade que a gente tem de resolver problema, é possível que essas pessoas comecem a me enxergar realmente como uma boa alternativa. Então, não ser conhecido é uma tremenda oportunidade que está aberta. E o Jaiminho? Bom, esse aí é bastante conhecido. Jaiminho? Já etc. sabiam dele, né? É break pra rede? Só pra rede, né? Então, break pra Rádio Jovem Pan. A gente volta na sequência, mas continua na Panflix. Vamos lá, Reginaldo. Ô, ministro, Quem tem pergunta? posso fazer? Pois não. Ô, ministro, o senhor é do Rio, naturalmente do Rio. Como é que foi a escolha para São Paulo? Foi uma escolha sua? Foi uma estratégia do Bolsonaro? E também se com essa... Porque em São Paulo tem uma hegemonia muito grande do PSDB. E você vai estar disputando aí com o PSDB, com o candidato PSDB e com o PT. O senhor se considera a terceira via de São Paulo? E por que o senhor escolheu São Paulo para ser governador? Olha, eu nasci no Rio, mas eu morei no Nordeste, eu morei no Rio Grande do Norte, no interior de Pernambuco, eu morei na Amazônia, eu passei 6 anos na Amazônia, trabalhei muito em todos os estados, no Acre, em Roraima, no Amazonas, no Pará. Eu morei no Haiti, que eu servi na Missão de Paz das Nações Unidas no Haiti. Eu comecei minha carreira em São Paulo, em Campinas, né, que eu fui aluno da Escola Preparatória de Cadetes. Eu morei no Brasil inteiro. E quando você faz infraestrutura, você aprende a conhecer o Brasil inteiro. O presidente uma vez chegou para mim e disse: olha, eu gostaria que você fosse candidato em São Paulo. E a pergunta que vem na sua cabeça é, num primeiro momento você toma o susto, mas depois você fala, por que não? Porque é um estado maravilhoso. Primeiro, é um estado que acolheu muita gente. É um estado de nordestinos. É um estado não só de paulistas, mas sobretudo de nordestinos que vieram para cá. É um estado de libaneses, é um estado de italianos, é um estado de alemães, né? É um estado de japoneses. Pega a turma que produz ovos em Bastos. Sim. Colônia japonesa. Olha o parque industrial alemão que está instalado em São Paulo. Né? E os italianos do Bexiga, e os japoneses da Liberdade, e por aí vai. Quantos nordestinos você tem só na região metropolitana de São Paulo? Então é um estado que acolheu todo mundo, é um estado de gente que arregaça a manga, que trabalha, que investe e que é pragmático, que quer resultado sobre aquilo que investe, quer segurança para investir, para trabalhar, para apreender. Então a minha identidade como paulista é imediata. Outro dia eu estava conversando com o corpo editorial aí de um determinado jornal e um dos editores disse: você tem a cara de São Paulo, pelo que você fez, pelo que você tem para mostrar. E o que a gente tem para mostrar tem muito a ver com São Paulo. E aí, por que não São Paulo? Por que não enfrentar o problema da Cracolândia, entendendo que a Cracolândia, por exemplo, é fim, não começo? Que ali, para você resolver, tem um misto de conquista de confiança, de acolhimento, de política de desenvolvimento social e habitação. Não é simplesmente chegar, botar a polícia e vamos tirar o pessoal dali e está resolvido o problema. Não é simples desse jeito. Que você tem muitas obras paradas, que você tem essa questão de financiamento de saúde, você tem problema estrutural de segurança pública. Então, é um tremendo desafio. Isso é um desafio para que realmente enche os olhos de qualquer gestor que está pensando em fazer a diferença, que quer realmente
fazer alguma coisa pelo próximo. O Tarcísio, o senhor falou da Cracolândia, o Dória, quando chegou, falou que ia fazer, ia acontecer. Deu óculos da falou que ia tirar a Cracolândia. O que a gente viu na época foi aquela pulverização e ataques a um tanto de lugar na região ali em volta da Cracolândia. Como que o senhor imagina que seria algo para se acabar com a Cracolândia? Nós vamos desenhar isso, mas eu imagino que é política social. Sim. Primeiro, só vai sair de lá quem está... Você só consegue tirar uma pessoa de lá se você estabelecer uma relação de confiança com ela. Então, eu tenho que criar uma janela para uma oportunidade para aquela pessoa que está lá. Por isso que eu digo, é uma aliança de política de assistência e desenvolvimento social com política de habitação. Essas duas coisas têm que andar casadas. E aí é perseverança, é conversar, é conquista dessa confiança para poder remover as pessoas de lá e transformar aquela realidade. Mais do que um problema de... Eu converso hoje... Marília Gordael. Que é pré-candidato, eu converso... Não é porque assim... É porque a gente enxerga isso como a questão de saúde. Não, é vinheta nossa. A gente enxerga isso como uma questão de saúde. Só que por trás disso a gente sabe que é questão do tráfico, que é muito pesado e que também não deixa isso... Ser resolvido. Como fazer? Porque assim, além da questão da saúde, a gente sabe que a maioria das pessoas em situação de rua não querem sair da rua, porque tem os abrigos que não querem ir. Como que fazer isso atrelado à questão de saúde e à questão de segurança também? Olha, nós enfrentamos situações semelhantes nas nossas obras. Vou dar um exemplo. Ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. Nós tínhamos 1.300 famílias na cabeceira da pista. Uma comunidade que ali estava... E, obviamente, todos invasores, ninguém tem título de propriedade, a gente tinha que tirar as pessoas dali para poder fazer a ampliação da pista, até porque é uma questão de segurança de voo também. Imagina se um avião derrapa ali, etc., a gente teria um problemaço. E a gente vai fazer a ampliação da pista. Essa pista vai ficar com 3.200 metros. Com vencimento. E é interessante que o crime usa essas pessoas como escudo. Então, e eles realmente interferem, eles pressionam para que essas pessoas procurem Defensoria Pública, Ministério Público, etc., para criar as dificuldades para que elas possam sair. Você está, às vezes, oferecendo um endereço, está oferecendo um CPF, está oferecendo uma escritura, ou seja, está oferecendo cidadania e mesmo assim a pessoa não quer sair. Então você tem que passar segurança para essas pessoas, para elas poderem sair dali. É o que a gente fez e com sucesso. Boa. Então, mas aí, ministro, eu acho que é o seguinte... A gente tem dois países aqui, a gente discute muito esse negócio aqui no programa, porque tem muita gente de rede social, Twitter e tal. A gente tem um país oficial, que é esse país que tem discussão de esquerda-direita, e o país real, que é o Brasil do garçom que tá aqui embaixo, do cara que pega o cara nem sabe o que é. Ele vai sair durante o dia para ganhar o dinheiro lá e trabalha. Mas, ao mesmo tempo, eu penso o seguinte, a gente entrou numa discussão que eu também acho interessante, que é uma discussão filosófica de direita e esquerda, e eu acho que o cara, no final da conta, o eleitor que vai decidir, no final ele vai falar, pô, o Bolsonaro fez um bom governo, eu vou votar nele, ou vou acreditar no Tarcísio, porque ele abriu estrada, ele foi bom, vou tirar o calcinho, isso que é legal da democracia, é isso. A gente tem essa oportunidade de trocar. E a gente vê muito gestor privado, como o Dória, entrando na gestão pública. E às vezes o cara erra. Por quê? Porque política é uma outra coisa. Como é que você acha que você vai resolver isso? É porque agora você tem a experiência. Para esse eleitor pragmático, aquilo que você falou, a gente quer resultado. A gente não quer ficar discutindo banheiro para trans, e não sei o que. A gente quer resultado. Rota na rua. A gente quer sair na rua, ir para trabalhar direitinho, não ter ladrão no ônibus. A gente quer isso, um lugar bacana para morar, uma polícia boa que funciona. Um estado que não atrapalhe também. Como é que vai ser resolvido isso nesse país oficial, que é o país do Gary e do país real, que é o país dos caras que estão trabalhando, que tem que levar o dinheiro para casa? Como é que você vai azeitar isso aí? Você tem que dar solução para as pessoas, né? Você tem que pensar nas pessoas. Olha só, por que a gente mudou o prazo de validade da carteira de motorista? Porque não havia razão orgânica para uma pessoa fazer exame de 5 em 5 anos. Se a gente prorroga isso para 10, opa, eu estou dando um alívio. Aquela pessoa vai ter menos aborrecimento e menos custo. Sim. Por que vai ter embarque biométrico em aeroporto agora?
Porque a gente está pensando nas pessoas. Por que a gente criou o documento de transporte eletrônico para o transporte? E aí uma coisa interessante. Muita gente fala em infraestrutura e pensa assim, para a gente diminuir o nosso gap de logística, a gente tem que fazer obra, investimento. Não é só isso. Existe uma outra componente da infraestrutura que é a desburocratização, que é a simplificação de processo. Quem visita uma empresa de transporte, por exemplo, que faz carga fracionada, vai numa Braspress da vida, você vai ver um caminhoneiro saindo com 90 documentos impressos na boleia do caminhão. Sim. Quer coisa mais atrasada que o cara cruzar a fronteira de um estado, parar num posto fiscal para carimbar uma nota? Por que a gente criou o documento de transporte eletrônico? Porque eu estou pensando nas pessoas. Fora o número de homens-hora, contadores, e eu digo mais, a burocracia, ministro, ela favorece a corrupção. Sem dúvida. Por quê? Porque você cria um monte de regra. E aí alguém vai te dar uma facilidade. E alguém vai falar, olha, tem um jeito aqui. Claro que não justifica, assim, a pessoa ser corrupta por isso. Mas a gente foi criando aí um exército de especialistas, muitas vezes advogados, contadores, e é um custo para isso. Você pegar as pessoas mais ricas do país, muitos são advogados, tributaristas, por conta desse manicômio fiscal. Você pretende tentar unir os estados e até em relação à federação, que a reforma tributária foi uma das que não saíram. É uma reforma super complexa, né? Você, obviamente, São Paulo tem um papel fundamental nisso, por ser locomotiva, etc., e tem condição de ajudar bastante nesse processo, para que a gente possa ter um sistema tributário aí menos regressivo e menos oneroso. Ele tem que ser mais prático, mais simples e mais barato. Né, sobretudo mais barato. Mas é isso, nós temos que focar nas pessoas. O que vai fazer diferença na vida daquela pessoa lá? Se a gente conseguir olhar o cidadão, a gente vai conseguir construir boas políticas públicas. Muitas das coisas que a gente fez, coisa simples. Eu vou focar, por exemplo, na ponte do Abunã, lá na ponta do Abunã, lá em Rondônia, décadas sem a ponte. Por que a gente vai fazer isso? Porque eu estou olhando pelo cara que há anos atravessa para o Acre, né, faz a travessia do Madeira de balsa, que paga 200 conto numa balsa, que fica 6 horas esperando. Então, por isso que a gente vai fazer a ponte da Abunã. Quando a gente diz, vou terminar a pavimentação da BR-163, é porque todo ano os caras ficavam atolados na BR-163 Pará. Porque o escoamento da safra coincide com o período da chuva. E quando você tem escoamento de safra, caminhão pesado, numa via não pavimentada, vai dar problema. Então, eram 50, 60 quilômetros de fila de caminhões atolados. Então, um caminhão que fazia uma viagem, 2 viagens mês do centro de gravidade ali, Sinop, Sorriso até Miritituba, passou a fazer 6 viagens por mês. Então o caminhoneiro está ganhando mais, ele está dormindo em casa, ele está desgastando menos o equipamento dele. Se a gente focar na pessoa, a gente vai desenvolver boas políticas públicas. E às vezes a solução de determinados problemas é simples. Às vezes é tirar pepino, né? Tirar pepino, tira o Estado. Tira o Estado que resolve o... Digitaliza o processo. A gente tem um nível de informatização ainda na saúde de São Paulo muito baixo. Então tem falta recurso para a saúde? Falta, mas tem um desperdício muito grande. Em cima disso. Vendendo soluções para problemas que o Estado criou. E a ponte Santos-Guarujá, ministro? Vamos fazer lá vem o Santista. Deixa eu fazer a pergunta. Deixa eu fazer a pergunta, velho. Ele fala. Vai pela Piaçaguera. Lá vem o biscoito praiano aí, ó. Biscoito praiano já quer. Rio-Niterói. Deixa o ministro. A nossa ideia lá é fazer o túnel. Porque quando apresentaram pra gente o projeto da ponte, tinham 2 problemas. O primeiro é que a ponte ia atravessar a frente dos terminais de contêineres, né? A frente do terminal da BTP, do que vai ser o STS 10. Então, uma área de manobra, e a gente está preparando o porto para operar com navios 366, com navios 400, ou seja, navios cada vez maiores, né? Então, era ruim eu ter ponte na área de manobra dos navios. Segunda coisa, a forma de financiamento da ponte ia se dar por meio da prorrogação do contrato da ECO. E isso, no final das contas, vai impor tarifas altas por alguns anos a mais para a população. A gente resolveu, por exemplo, não prorrogar o contrato da Dutra. Fizemos uma nova licitação. Nessa nova licitação, a gente conseguiu puxar 15 bi de investimento para dentro, reduzindo tarifa. Então essa foi uma diferença grande. Um deslocamento Rio-São Paulo, que se a gente não fizesse a prorrogação, simplesmente não fizesse a nova licitação, prorrogasse o contrato e aplicasse IPCA, ia custar R$70. O deslocamento Rio-São Paulo hoje vai custar R$46 com os 15 bi de investimento dentro.
Então, por isso a nossa opção pelo túnel, para manobrabilidade, para navegação é mais seguro. E aí, qual é a dificuldade do túnel? Técnica? Não, sempre foi a de financiamento. Aí surge a oportunidade. Vamos usar a desestatização de Santos para financiar o túnel. Cabe na conta? Cabe e sobra. Dá para fazer tranquilo. Então a gente zera o valor presente líquido do projeto do túnel com a outorga do Porto de Santos. Então a gente faz com o Porto de Santos o viaduto da Lamoa, a gente faz o túnel do Maciço, a ligação Santos-São Vicente e faz o túnel Santos-Guarujá. Ó, o cara tá sabendo, ó. Ele é bom. Tá sabendo, J. Pesqueiro. Conhece até o J. Pesqueiro. E o Rodoanel? O Rodoanel. E o trem até o aeroporto. Tem muita treta. O trem do aeroporto. Tá resolvido. Tá. O trem do aeroporto é a obra. Que não vai até o aeroporto. É a obra mais idiota que uma pessoa... Sim. Eu não entendo como é que o cara fez aquele trem. Um projeto que você não chega. Não vai. Que não chega. Você tem que pegar um Uber. Você tem que pegar um avião para... Aquilo tá resolvido, né? Aquilo tá resolvido. E resolvido com criatividade. Porque qual é a criatividade? Aquilo vai... vamos dizer, gerar valor no sítio aeroportuário. Então eu tenho a última estação do CPTM, preciso ligar os 3 terminais de Guarulhos. Como é que a gente vai fazer isso? Quanto que a concessionária de Guarulhos paga de outorga por ano para o governo federal? Paga 1,2 bi. Ora, quanto é que custa essa ligação? 300 milhões? Eu gero valor para o aeroporto se eu fizer essa ligação com outorga? Opa, gero. Então eu vou modificar o plano de exploração aeroportuária, vou acrescer no plano de exploração aeroportuária a necessidade de ter essa ligação e fazer a operação dessa ligação, que não é só construir, é operar também, e vou tirar isso daquela outorga devida. Então, eu tenho o financiamento para isso, o dinheiro da outorga. Vamos usar a outorga para fazer essa obra, como a gente está fazendo em vários outros locais. Fazendo a ferrovia de integração do Centro-Oeste, ligando o Vale do Araguaia, a ferrovia Norte-Sul, com a outorga da Vitória Minas. Para que, assim, não é lá 4, 5 bilhões que vai resolver o nosso problema fiscal. Se eu faço essa ferrovia, eu alavanco, né? Eu vou trazer muito mais investimento, eu vou mexer com a indústria ferroviária, a indústria de rodeiro, de eixo, a indústria que está aqui em Sumaré, a indústria de locomotiva de Minas Gerais, fora o que eu estou acrescendo de oferta de transporte e a repercussão que isso vai ter em frete. Então vale a pena no agregado. Eu abro mão de 4 bi de outorga, faço uma ferrovia nova. Quem está construindo a ferrovia para mim? A Vale. Quando a ferrovia estiver pronta, o que a gente faz? Licita a operação. E aí eu vou oferir uma nova outorga, porque aí eu já venci o risco de engenharia. Ou seja, fiquei com a ferrovia e botei dinheiro no caixa. E o Rodoanel vai sair? Não vai. O Calcinha não vai entregar o Rodoanel. Tem duas coisas. Tem que sair. A gente não pode não concluir uma obra como o Rodoanel. Não pode ficar com... Outro dia, quando deu o problema da chuva, a gente sobrevoou, né, com o presidente, nós fomos para Franco da Rocha, para Francisco Morato, e a gente viu aquele Rodoanel, aquela obra que está lá bastante adiantada e parada, e inacabada. Uma obra inacabada não gera valor para ninguém. Então tem que ser uma obsessão terminar uma obra. Tarcísio, você é bom de pegar dinheiro da iniciativa privada, né? E você fala muito em privatizações, mas o próprio Dória, que puxou essa pauta quando ele veio para cá, se eu não me engano, você me podia pesquisar, o Pacaembu, parece que vão fazer um hotel de luxo lá, vão privatizar o Pacaembu, Ibirapuera. Às vezes a privatização não acontece e pode ser um tiro no pé. O que você quer privatizar em São Paulo e como não cair nesse erro? Pergunta fantástica, desculpa. Muito boa mesmo. Parabéns. Mas ele tá falando de coisa da prefeitura. Eu quero privatizar. Ele tá falando de prefeitura, é uma besta. Pergunta boa, mas não é do governo. Não é do governo, não é da prefeitura. Mas o Dória, ele é o cara da privatização. Vocês entenderam a pega da pauta. Você não entendeu nada aí. Você fez uma pergunta meio bosta. A pergunta é a seguinte. Você fez uma pergunta burra. Não é boa a minha pergunta? Não é boa, mas pro cara errado. Essa é a referência aqui da prefeitura. É o prefeito. O Pacaembu é do prefeito ou do governador? Deixa eu falar com o cara que é inteligente. Não vou fazer nada que é do prefeito. Vocês são muito burros. O que eu quero dizer é que o Dória puxou a pauta da privatização. Como prefeito. Desculpa. Usa a Sabesp como a Sabesp, por exemplo. Agora sim. Olha só, eu acho que tem que vender tudo que precisa ser vendido e talvez a Sabesp seja um grande paradigma. Veja, olha o que aconteceu na SEDAI, no Rio de Janeiro. Vamos estar do lado aqui. A venda de 4 blocos de concessão da SEDAI gerou 40 bi para o estado do Rio de Janeiro. De quebra, o valor da outorga está virando despoluição do complexo de Lagoas da Barra da Tijuca, está virando despoluição da Baía de Guanabara e recuperação da Bacia do Guandu. 40 bi de investimento em saneamento básico no Rio de Janeiro faz a diferença. Nós temos problema de saneamento em São Paulo, por incrível que pareça.
Por incrível que pareça, falta água em determinadas cidades. Outro dia, conversando lá em Franca, o pessoal estava me falando que tem racionamento de água em Franca. Que é um negócio absurdo. Sim. Observe, o orçamento de São Paulo, ele vai ter uma dificuldade. O São Paulo é um estado que está bastante alavancado, né? Tem uma capacidade de pagamento B no Tesouro, e nós temos aqui uma certa limitação de espaço até meados de 2030. Então, como botar mais dinheiro para dentro para fazer investimento? Se desfazendo, privatizando. E às vezes você vende o controle, você gera valor, depois você pode fazer uma segunda operação de mercado para já até capturar aquela geração de valor que você já... Isso é música para os seus ouvidos. Superman, maravilha. Superman ficou com tesão. Tá. Superman teve mamilo duro. Outro controverso. Seguinte, tem a parceria pública e privada. 2 países no mundo gostam muito. Nós e Portugal. O que já me deixa um pouco receoso. O que acontece na parceria público e privado? Você convida o privado para fazer isso. Só que ele não pode ter lucro. Não me parece uma coisa muito razoável um empresário colocar seu dinheiro em risco sem ter lucro. E aí, assim como as concessões, por exemplo, que é da prefeitura, de ônibus, sei o que lá, pode ter uma abertura para corrupção. O que você acha das PPPs? Bom, eu vejo, vamos lá, primeiro separando aí PPPs das concessões, né? A PPP tem um problema que é o P público, a perna do público, e a necessidade de uma contrapartida estatal e o enquadramento dessa contrapartida dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então você tem um comprometimento de receita corrente líquida. Então, uma coisa que tem que ser ponderada com cuidado. Nós temos experiências de PPPs bem-sucedidas no Brasil? Até temos. Hospital de Subúrbio de Salvador. É uma boa experiência. Nós temos o sistema prisional em Minas Gerais. Pro empresário que tem que dar, tem que dar. Mas teoricamente o projeto não aceita. Você não pode modelar absolutamente nada que não ter retorno para o privado. Mas a modelagem foi feita sem retorno. Mas aí a modelagem está errada. Então, mas esse porque isso é uma coisa fundamental, ponto. Né? Quando a gente tem aqui no Ministério da Infraestrutura, por que os leilões foram bem sucedidos? Porque a gente sempre se preocupou com o retorno. A gente sempre se preocupou com a percepção de risco do privado. Então vamos lá, a gente ia leiloar a BR-381 Minas, conversando com o mercado diz, o projeto está ruim, ainda não está bom. E a gente, é uma obsessão, nós vamos leiloar a BR-381 Minas, porque é a rodovia que mais mata a gente. Aí é aquela história, estou focando o usuário. A gente precisa salvar vidas, são trajetórias que são modificadas se a gente leiloar aquela rodovia, porque vai ter duplicação, tem muita obra de arte especial. A BR-381 não pode mais ficar do jeito que está. Quando a gente modela, não está atrativo para o mercado, tem muito risco embutido. Exatamente. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos usar a criatividade. Eu vou reduzir um pouco mais o CAPEX aqui, onde eu não... O que é CAPEX? O investimento, né? O capital comprometido. Você está falando muito difícil, viu? Tá parecendo Superman. Não é que ele fala difícil, nós que é burro. Tem que falar... Fácil. Fala como nós. Tem o CAPEX e o OPEX. Eu vou diminuir um pouco o investimento daquela rodovia, ou seja, tem lugar que eu posso diminuir um pouco o investimento e eu não comprometo a segurança. Então aqui eu consigo dar uma tungada, consigo diminuir, eu consigo mexer no ciclo de investimento, tá com investimento em 2 ciclos, de repente eu boto num ciclo único e isso facilita o financiamento, eu alongo mais um pouquinho o período de execução dos investimentos, entro com aporte. E esse aporte eu posso usar uma outorga também. Então vamos supor, eu pego a outorga ferroviária que eu ainda tenho na Vitória Minas lá liberado e jogo como aporte na largada. Então isso aumenta o retorno, em que medida, né? Isso alavanca a taxa de retorno. A gente fez muito isso. Quer ver uma coisa, Sam? BR-153 Goiás-Tocantins. Você está fazendo uma rodovia que é do lado de uma ferrovia. No longo prazo, quanto de carga essa ferrovia vai tirar da rodovia? A gente tratou esse risco. Então, por exemplo, eu tenho um mecanismo financeiro, tenho uma parcelazinha da tarifa desenhos, né? que é a outorga variável. Essa outorga garante o percentual do valor presente líquido se houver frustração de demanda. E aí o negócio fica de pé. Você sabe que é uma área da economia que é justamente, eu não sou dessa área, que é o desenho de contrato. Se desenha o contrato errado, você pode deixar ou muito dinheiro da Eu quero saber o seguinte, Samidana. Você que está lá com os banqueiros. E a Nigéria? Você que está lá, Nigéria? Você que está lá, amigo do banqueiro.
Isso daqui Superman tem a pergunta. Quantas estrelinhas... Quantas estrelinhas... Pera lá. Quantas estrelinhas você vai dar pro ministro? Não, esse é o ministro que eu mais quantas estrelinhas você vai dar pro ministro? Ele falou que ele é bom. Ele é fora do ar. Dá estrelinha. Pra mim... Quantas estrelinhas? Ele não consegue. Não passa. Eu pra dar estrelinha. Dá um selinho, então. Dá um selinho. Ah, 5 estrelas. Não, vamos ficar na estrelinha. Melhor. Você vai ganhar o selinho Ele dá pra você. Não, vamos ficar na o selinho do Zuckerman. O Zuckerman dá o selinho no final. Tem o brinde do Delari. Vamos ficar na estrelinha que é melhor, por favor. Melhor, senão você não se empolga. Ele gosta de broderagem. Pra mim é o melhor dá uma asfaltada. E eu lamento. E ele é um cara técnico. É militar? É, mas o que o credenciou para fazer a infraestrutura foi a capacidade técnica. Sim. No caso da Petrobras, ele era técnico em ciências militares. Não, você falou que o Milico saiu da Petrobras. Você comemorou. Você comemorou. Você pagou o almoço. Aí eu falei, comemorei, não só eu. O mercado e o governo devia comemorar também, porque o valor de mercado subiu. Você quer ir contra o mercado, não culpe o mensageiro. Não vem não. Não pode falar mal não pode falar mal do Exército Brasileiro. Foi lá para a Itália tirar Adolf. Eu sei. Nós lutamos contra os pracinhos. Adolfinho. Você tem uma coleção de cuecas militares. A FEB e a Bad Boy. Você e o Emílio, domingo usam cuecas militares. Vamos lá. Do Rambo. Vamos lá defender. Vamos lá defender. Vem não. Amarra a gravata com espingarda na grande. Você tinha uma espingarda. Ele não quer dar estrelinha para os militares, viu? Não, para mim, a estrelinha que o ministro ganha não é pelo fato de ele ser militar, sim pelo trabalho técnico e a formação técnica que ele tem. Colégio militar é o seguinte, meu amigo, se você não tem o cabelo cortado certinho, o cara pega você pela orelha e vai puxando pela orelha até você paga 10 flexões aí, Sami. Mas eu vou te falar, assim, nós temos 7 ministros que passaram por colégio militar, né? E é uma tremenda formação. E as escolas militares dão uma formação de primeiro mundo aí, uma formação muito boa. Tive o privilégio de passar por escolas militares e tenho as melhores recordações. Eu sempre digo, tudo bem, qualquer escola é assim. A escola é uma casa de ferramentas, né? Você entra na escola com uma sacola vazia. E vai passando os anos, eles vão te dando ferramenta. Falar de sacola com o ministro. Deixa o ministro falar. O assunto da sacola. Da sacola do ministro. Ele sabe a história, né? Se falar da sacola, ele nem sabe. Aí você não sabe o que você tá falando. É um absurdo. Aí você chega no final do curso, você tá com a tua sacola cheia. Os caras te dão ferramentas, você às vezes não sabe para que aquela ferramenta serve. Quando você vai para a vida profissional, você vê que tem a ferramenta para resolver um determinado problema. Eu sou muito grato, né? A Academia Militar, o Instituto Militar de Engenharia, tremenda escola, assim, então foi... Militar de Engenharia, dos melhores. Agora ele vai puxar o saco. Agora virou um puta puxa-saco. Ele falou que no exército só tem frouxo, agora vai lá, malandrão. Saiu o Milico. Tá passando você pega o IMPA no Rio de Janeiro, o ITA, só que eles são militares. Pega o ITA, entra no ITA pra você ver. Vê se tem algum vagabundo que entra no ITA. Não interessa. É militar. O cara que tava na Petrobras era militar, mas ele não passou pelo ITA e não passou pra nada de formação de condução de combustíveis. O cara de hoje militares merecem o nosso respeito. Olha o velho IMCA. Merece o nosso respeito. Ó, chama aí. Os únicos da América do Sul. E o índio pra fazer o IMCA. Não queira ganhar no grito, não. O único país da América do Sul que mandou o exército pra lutar na Segunda Guerra foi o Brasil. O Sami vai de Rambo lá pra Brasília. Você saiu já com a sacola cheia lá, que eu sei. Vem não. Ai, Deus. Você entrou, você tem coleção de sacola. Você fica tirando sarrinho da Não pode brincar. Ô, ministro, quando é que você volta? Você bombou, hein, meu? Como a galera gosta de você, impressionante. Os caras impressionante. Emílio, posso fazer uma pergunta derradeira? Em espanhol. Lá vem. Não, só pra saber. Eu contei assim... Vai lá, Zé Pitaia. Ele vai perguntar se é casado. Marquinho Pitaia. Eu contei 21 suquinho de pitaia. Empresas públicas. É Sociedade de Economia Mista e empresa estatal. Tem imprensa oficial, tem um monte de dinossauro que eu acho que vale a pena... Tem fazenda. Tem terra, tem um monte de coisa. Você tem muita coisa que é antiquada demais, anacrônica. Existe um compromisso em privatizar o máximo que puder? Existe, claro. Tá. Foi a linha nossa no Ministério da Infraestrutura. No primeiro dia, em 2019, a gente disse: a gente vai conduzir o Ministério em cima de 4 pilares. Primeiro, transferência maciça de ativos para iniciativa privada. Então amanhã a gente vai chegar no nosso leilão ali de número 83. Segundo,
resolução dos problemas que nós herdamos. E aí a relicitação para a gente resolver aqueles problemas das concessões que foram feitas lá atrás pela Dilma, que foram aquelas concessões onde se misturou ideologia e aritmética, e ideologia e aritmética são duas coisas que não se misturam. Quando mistura, dá problema. Foi o que deu lá atrás. Terceiro, vamos concluir obras paradas, porque como o dinheiro é curto, você tem que escolher onde vai aplicar. E a obra parada é uma coisa que agride o cidadão. Então vamos essas obras paradas nós temos que resolver, nós temos que fechar, não tem jeito, nós temos que acabar. E quarto, vamos fortalecer a instituição, vamos deixar a instituição mais apta a suportar determinadas variações de governo para governo. Então, por exemplo, hoje eu tenho portaria que estabelece processo seletivo para a seleção de dirigentes. Eu criei uma área de integridade no Ministério. Então, qualquer pessoa que venha depois de mim vai ter, no mínimo, um constrangimento de ir numa linha diferente. Nós tivemos muito cuidado para escolher dirigentes de agências reguladoras. Meu primeiro indicado de agência reguladora foi o Davi Barreto, para a NTT, engenheiro, graduado no ITA, mestre em economia, estudou regulação no mestrado, 10 anos de Tribunal de Contas da União. Eu tenho 2 auditores de Tribunal de Contas da União que são diretores de agência reguladora, um na NTT e outro na ANTAC. Então, isso faz a diferença se eu quero conduzir um grande programa de concessões, porque eu tenho que primeiro fortalecer a regulação para gerar confiança no mercado. E a linha tem que ser a mesma. Posso fazer uma pergunta para você, que é isso que eu não falo muito. Você estava falando de obra parada, né? A gente viu aí que fez lá o Rio São Francisco, fez bastante obra lá. Quantas obras tinham paradas que se resolveu lá? A bucha. Muitas, eu não sei nem dizer. O Brasil tem 14 mil obras paradas. O Brasil tem 14 mil paradas agora. 14 mil. Hoje tem 14 mil paradas. 14 mil obras paradas. É muita coisa, né? O que o ministro Gilson fez lá no turismo, o que ele terminou de obra parada, foi uma brincadeira. Concluiu obra para não gosta. Nordestino e sanfoneiro. Falou que vai dar um triângulo sanfona. Mas concluiu muita obra parada. A transposição de São Francisco, assim, eu fico vendo as coisas que aconteceram nesse período. Olha o Nordeste. O governo entregou 320 mil títulos de propriedade nesses últimos 3 anos. É mais que os últimos 20 na nossa história. Então isso, de certa forma, é nos libertar, por exemplo, do MST. Quando o cara ganha um título de propriedade, no final das contas ele está ganhando acesso a crédito. Aí você dá o título de propriedade e você levou a água lá. Foram 3 mil quilômetros de canal sendo concluídos nesse período. Você, deu água, deu título, você está trazendo prosperidade. Isso muda a realidade das pessoas, muda a realidade daquele espaço. Então, são coisas assim muito bacanas que aconteceram nesse período. Olha lá, assim, a gente não vê mais o atoleiro lá no Pará no momento de safra. Acabou. Nunca mais a gente viu aquelas cenas que a gente tinha se acostumado a ver. O Brasil é muito grande, né, Tarcísio? Tem que fazer. O Brasil tem muito que fazer. Tem muita coisa. É por isso que a gente precisa de uma sequência de governos sérios. A descontinuidade é uma coisa que a gente tem que combater. Sei não, hein? Cuidado. E principalmente eu não sei. Com a volta de uma ideia que às vezes é uma ideia retrógrada. Muito bem, mas eu queria agradecer sua presença. Obrigado, viu, ministro? Desculpe aí pelo... Você sabe. Pela sacola, sabe? Pela sacola. Pelo decoro. Desculpe pelo Village People. Isso aqui é bacana. Isso aqui é um barzinho radiofônico. Você fica à vontade, você bate papo, você ri pra caramba. O ambiente aqui é muito leve. Volta mais. Eu vou passar aqui, ó. O ministro Tarcísio é do serviço dele. Ah lá, o Tarcísio GDF. Tarcísio GDF é o... Porra, você tem seguidor pra caramba. 1,5 milhão, hein? Tem mais que a do gente. asfalto. Que é o Tarcísio GDF, que é o pré-candidato ao governo de São Paulo. Tá o quê? Tá em segundo? Diz que tá. Tá em segundo. Segundo tá em segundo. Primeiro tá o Jaimito. Jaimito. A pesquisa foi feita de tarde. Jaiminho vem aí, hein? Putz, nossa, tá uma loucura. Jaiminho não vem aqui no Ele programa. vem aqui, fala. O Jaiminho não vem. É muito cedo o programa pra Jaiminho. ele. A última vez que ele veio, eu tava carioca. O Jaiminho. Isso aí, compadre dele nos Ele brigou com o Vila também. Não, a última vez que o Jaiminho veio aqui, ele brigou com o carioca. É isso aí, compadre dele nos cornos dele. Nossa. Fica esperto aí. O Jaiminho não vem. Ele vai no Ticaricati. O Jaiminho não vem. Obrigado, viu, Tarcísio? Valeu, Emílio. Obrigado aí.